Sejam todos bem-vindos ao estudo online do Livro dos Médiuns. Este é um projeto realizado pelo Departamento Mediúnico da União Regional Espírita 1, em parceria com a Federação Espírita Catarinense. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, inscreva-se no canal, clique em gostei e ative o sininho para receber notificações dos novos capítulos. Você também pode compartilhar para ajudar a divulgar a doutrina espírita. Um bom estudo a todos. Olá! Hoje nós vamos estudar o primeiro módulo do capítulo 4 da segunda parte do Livro dos Médiuns, da teoria das manifestações físicas, sobre os movimentos e suspensões, ruídos. No item 72. Demonstrada pelo raciocínio e pelos fatos a existência dos espíritos, assim como a possibilidade que têm de atuar sobre a matéria, trata-se agora de saber como se efetua essa ação e como procedem eles para fazer que se movam as mesas e outros corpos inertes. Uma ideia se apresenta muito naturalmente e nós a tivemos. Dando-nos outra explicação muito diversa, pela qual longe estávamos de esperar, os espíritos a combateram, constituindo isso uma prova de que a teoria deles não era efeito da nossa opinião. Em relação à forma como os espíritos agem sobre a matéria, Kardec, na sua humildade, reconhece que nem sempre a sua opinião coincidiu com a dos espíritos e deixa bem claro que seus livros são baseados nas explicações dos espíritos e não na sua opinião pessoal. E no item 73, desde que se tornaram conhecidas a natureza dos espíritos, sua forma humana, as propriedades semimateriais do perispírito, a ação mecânica que este pode exercer sobre a matéria, desde que em casos de aparição se viram mãos fluídicas e mesmo tangíveis tomar dos objetos e transportá-los, julgou-se, como era natural, que o espírito se servia muito simplesmente de suas próprias mãos para fazer que a mesa girasse, e que a força de braço é que ela se erguia no espaço. Mas então, sendo assim, que necessidade havia de médium? Não pode o espírito atuar só por si? Porque é evidente que o médium, que as mais das vezes põe as mãos sobre a mesa em sentido contrário ao do seu movimento, ou que mesmo não coloca ali as mãos, não pode secundar o espírito por meio de uma ação muscular qualquer. Deixemos, porém, que primeiro falem os espíritos a quem interrogamos sobre esta questão. A ideia inicial de Kardec era que os espíritos se utilizavam de seus braços para provocar os fenômenos de efeitos físicos. Como faria um ser humano que quisesse levantar uma mesa, por exemplo? Mas os espíritos esclarecem a questão, como no item 74, em que Kardec dirige algumas perguntas a São Luís, e como diz ele, muitos outros espíritos confirmaram essas respostas posteriormente. Primeira pergunta: será o fluido universal uma emanação da divindade? E São Luís responde não. Segunda: será uma criação da divindade? E ele responde: tudo é criado, exceto Deus. Terceira: o fluido universal será ao mesmo tempo o elemento universal? Sim, é o princípio elementar de todas as coisas. Quarta: alguma relação tem ele com o fluido elétrico, cujos efeitos conhecemos? É o seu elemento. No Livro dos Espíritos, capítulo 2 da primeira parte, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. Pergunta 27. Há então dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? E eles respondem que sim. E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela.
Os espíritos nos ensinam que Deus criou o princípio espiritual que deu origem aos espíritos e o princípio material, que é o fluido cósmico universal, que dá origem a todas as matérias que conhecemos e as que ainda estão fora do alcance dos nossos sentidos. Quinta pergunta a São Luís: em que estado o fluido universal se nos apresenta na sua maior simplicidade? Para o encontrarmos na sua simplicidade absoluta, precisamos ascender aos espíritos puros. No vosso mundo, ele sempre se acha mais ou menos modificado para formar a matéria compacta que vos cerca. Entretanto, podeis dizer que o estado em que se encontra mais próximo daquela simplicidade é o do fluido a que chamais fluido magnético animal. Neste item, os espíritos estão nos dizendo que a forma mais pura, aproximadamente, no nosso planeta, do fluido universal é o que chamamos de fluido vital. No Livro dos Espíritos, primeira parte, pergunta 65, Kardec questiona os espíritos: o princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? E eles respondem: ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo entre o espírito e a matéria. E na sexta pergunta a São Luís: já disseram que o fluido universal é a fonte da vida. Será ao mesmo tempo a fonte da inteligência? E ele responde que não. Esse fluido apenas anima a matéria. Vejam que são noções muito elementares, mas precisamos delas para um dia alcançarmos explicações mais profundas. Na pergunta 7, pois que é desse fluido que se compõe o perispírito, parece que no perispírito, ele se acha num como estado de condensação que o aproxima até certo ponto da matéria propriamente dita? E ele responde: até certo ponto, como dizes, porquanto não tem todas as propriedades da matéria, é mais ou menos condensado conforme os mundos. No Livro dos Espíritos, na pergunta 94, de onde tira o espírito seu envoltório semimaterial? E os espíritos respondem: do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. O fluido universal é diferenciado para cada globo. Na oitava pergunta, como pode um espírito produzir o movimento de um corpo sólido? Combinando uma parte do fluido universal com o fluido próprio àquele efeito que o médium emite. E na nona, será com os seus próprios membros de certo modo solidificados que os espíritos levantam a mesa? E ele responde: esta resposta ainda não te levará até onde desejas. Quando sob as vossas mãos uma mesa se move, o espírito aure no fluido universal o que é necessário para lhe dar uma vida factícia. Assim preparada a mesa, o espírito a atrai e move sob a influência do fluido que de si mesmo desprende, por efeito da sua vontade. Em virtude da sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode atuar sobre a matéria grosseira sem intermediário, isto é, sem o elemento que o liga à matéria. Esse elemento, que constitui o que chamais perispírito, vos faculta a chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material. É o perispírito do médium que proporciona condições para que os fenômenos de efeitos físicos aconteçam. Kardec faz uma nota. Chamamos a atenção para a seguinte frase, primeira da resposta acima. Esta resposta ainda te não levará até onde desejas. O espírito compreendera perfeitamente que todas as questões precedentes só haviam sido formuladas para chegarmos a esta última e alude aos nossos pensamentos que, com efeito, esperava por outra resposta muito diversa, isto é, pela confirmação da ideia que tínhamos sobre a maneira por que o espírito obtém o movimento da mesa. Foi o que Kardec começou a dizer no início do capítulo, pois ele achava que os espíritos pegavam os objetos com as mãos e os conduziam.
10ª pergunta. Os espíritos que aquele que deseja mover um objeto chama em seu auxílio são-lhe inferiores? Estão-lhe sob as ordens? São-lhe iguais, quase sempre. Muitas vezes acodem espontaneamente. 11ª. São aptos todos os espíritos a produzir fenômenos deste gênero? Os que produzem efeitos desta espécie são espíritos inferiores, que ainda se não desprenderam inteiramente de toda a influência material. 12ª. Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupam com coisas que estão muito abaixo deles, mas perguntamos se, uma vez que estão mais desmaterializados, teriam o poder de fazê-lo, dado que o quisessem? Os espíritos superiores têm a força moral, como os outros têm a força física. Quando precisam desta força, servem-se dos que a possuem. Já não se vos disse que eles se servem dos espíritos inferiores, como vós vos servis dos carregadores? Kardec faz uma nota. Já foi explicado que a densidade do perispírito, se assim se pode dizer, varia de acordo com o estado dos mundos. Parece que também varia em um mesmo mundo, de indivíduo para indivíduo. Nos espíritos moralmente adiantados é mais sutil e se aproxima da dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria, e é o que faz que os espíritos de baixa condição conservem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. Esses pensam e agem como se ainda fossem vivos. Experimentam os mesmos desejos e quase se poderia dizer a mesma sensualidade. Esta grosseria do perispírito, dando-lhe mais afinidade com a matéria, torna os espíritos inferiores mais aptos às manifestações físicas. Pela mesma razão é que um homem de sociedade, habituado aos trabalhos da inteligência, franzino e delicado de corpo, não pode suspender fardos pesados, como faz um carregador. Nele, a matéria é, de certa maneira, menos compacta, menos resistentes os órgãos, há menos fluido nervoso. Sendo o perispírito para o espírito o que o corpo é para o homem, e sendo sua densidade em razão da inferioridade do espírito, ela substitui no espírito a força muscular, isto é, dá-lhe, sob os fluidos necessários às manifestações, um poder maior do que o de que dispõe aqueles cuja natureza é mais etérea. Querendo um espírito elevado produzir tais efeitos, faz o que entre nós fazem as pessoas delicadas. Chama para executá-los um espírito do ofício. Na Revista Espírita de janeiro de 1858, vamos encontrar em um artigo com o título Resposta dos Espíritos a algumas perguntas, a seguinte explicação. As manifestações materiais, tais como os ruídos, os movimentos de objetos e todos os fenômenos que nos apraz provocar, frequentemente são produzidos indistintamente pelos espíritos superiores e pelos inferiores? E eles respondem, são apenas os espíritos inferiores que se ocupam dessas coisas. Os espíritos superiores, por vezes, os empregam como farias com um carregador, a fim de chamar a atenção. Podes crer que os espíritos de uma categoria superior estejam às vossas ordens para vos divertir com travessuras? Continuando o livro dos médiuns, na pergunta 13ª, Kardec questiona: se compreendemos bem o que disseste, o princípio vital reside no fluido universal. O espírito tira deste fluido o envoltório semimaterial que constitui o seu perispírito. E é ainda por meio deste fluido que ele atua sobre a matéria inerte. É assim? Quer dizer, ele empresta à matéria uma espécie de vida factícia. A matéria se anima da vida animal. A mesa que se move debaixo de vossas mãos vive como animal, obedece por si mesma ao ser inteligente. Não é este quem a impele, como faz o homem como um fardo. Quando ela se eleva, não é o espírito quem a levanta com o esforço do seu braço.
É a própria mesa que, animada, obedece à impulsão que lhe dá o espírito. Para ampliar a compreensão acerca do perispírito, na Revista Espírita de maio de 1858, em um artigo chamado Teoria das Manifestações Físicas, Kardec faz as seguintes colocações. Assim, haveria em nós duas espécies de matéria, uma grosseira que constitui o envoltório exterior, nosso corpo físico, a outra sutil e indestrutível, nosso perispírito. A morte é a destruição, ou melhor, a desagregação da primeira, daquela abandonada pela alma. A outra se destaca e segue a alma, que assim continua tendo sempre um envoltório. A esse envoltório denominamos perispírito. Essa matéria sutil, por assim dizer, extraída de todas as partes do corpo, a que estava ligada durante a vida, conserva a forma daquele. Eis porque todos os espíritos são vistos e porque nos aparecem tais quais eram em vida. 14ª pergunta a São Luís. Que papel desempenha o médium nesse fenômeno? Já eu disse que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o espírito acumula. É necessária a união desses dois fluidos, isto é, do fluido animalizado e do fluido universal para dar vida à mesa. Mas nota bem que essa vida é apenas momentânea, que se extingue com a ação e às vezes antes mesmo que esta termine, logo que a quantidade de fluido deixa de ser bastante para animar. 15ª pergunta. Pode o espírito atuar sem o concurso de um médium? Pode atuar à revelia do médium. Quer isto dizer que muitas pessoas, sem que o suspeitem, servem de auxiliares aos espíritos. Delas aurem os espíritos como de uma fonte, o fluido animalizado de que necessitem. Assim é que o concurso de um médium, tal como o entendeis, nem sempre é preciso, o que se verifica principalmente nos fenômenos espontâneos. 16ª pergunta. Animada, atua a mesa com inteligência? Pensa tanto quanto a bengala com que fazes um sinal inteligente. Mas a vitalidade de que se acha animada lhe permite obedecer à impulsão de uma inteligência. Fica, pois, sabendo que a mesa que se move não se torna espírito e que não tem em si mesma capacidade de pensar nem de querer. Kardec faz uma nota. Muito a miúde, na linguagem usual, servimos-nos de uma expressão análoga. Disse de uma roda que gira velozmente e que está animada de um movimento rápido. Na 17ª pergunta. Qual a causa preponderante na produção desse fenômeno, o espírito ou o fluido? O espírito é a causa, o fluido o instrumento, ambos são necessários. 18ª. Que papel neste caso desempenha a vontade do médium? O de atrair os espíritos e secundá-los no impulso que dão ao fluido. E mais uma pergunta, é sempre indispensável a ação da vontade? Aumenta a força, mas nem sempre é necessária, pois que o movimento pode produzir-se contra essa vontade ou a seu mau grado, e isso prova haver uma causa independente do médium. Kardec faz uma nota. Nem sempre o contato das mãos é necessário para que um objeto se mova. As mais das vezes, esse contato só se faz preciso para dar o primeiro impulso. Porém, desde que o objeto está animado, pode obedecer à vontade do espírito sem contato material. Depende isto ou da potencialidade do médium ou da natureza do espírito. Nem sempre mesmo é indispensável um primeiro contato, do que são provas os movimentos e deslocamentos espontâneos que ninguém cogitou de provocar. 19ª pergunta. Por que é que nem toda a gente pode produzir o mesmo efeito e nem todos os médiuns têm a mesma potência? Isto depende da organização e da maior ou menor facilidade com a qual a combinação dos fluidos se pode operar.
Depois, o espírito do médium simpatiza mais ou menos com os espíritos estranhos que encontram nele o poder fluídico necessário. Dá-se com esse poder o que se dá com o dos magnetizadores, é maior ou menor. A esse respeito, há pessoas que são de todo refratárias, outras para as quais a combinação só se opera por um esforço de sua vontade, outras, enfim, com as quais a combinação se efetua tão naturalmente, tão facilmente, que elas nem mesmo suspeitam e servem de instrumento à sua revelia, como já dissemos. Kardec faz uma nota. O magnetismo é sem nenhuma dúvida o princípio desses fenômenos, mas não tal como o entendem geralmente, e a prova é que há potentes magnetizadores que não fariam se mover uma pequenina mesa, enquanto tem pessoas que não podem magnetizar, crianças mesmo, que basta colocarem os dedos sobre uma mesa pesada para fazê-la agitar-se. Assim, se a potência medianímica não está na razão da força magnética, é que ela tem outra causa. Na 20ª pergunta, as pessoas qualificadas de elétricas podem ser consideradas médiums? Essas pessoas tiram de si mesmas o fluido necessário à produção do fenômeno e podem operar sem o concurso de outros espíritos. Não são, portanto, médiuns no sentido que se atribui a essa palavra. Mas também pode dar-se que um espírito as assista e se aproveite de suas disposições naturais. Kardec faz uma nota. Sucede com essas pessoas o que ocorre com os sonâmbulos, que podem operar com ou sem o concurso de espíritos estranhos. Para explicar um pouquinho melhor sobre o sonambulismo, tem 2 perguntas do Livro dos Espíritos que nos esclarecem sobre o assunto. A primeira é 425. O sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? É um estado de independência da alma mais completo do que o do sonho, quando nele suas faculdades adquirem maior amplitude. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se, de certa forma, em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Este estado se acha principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. Kardec nos esclarece que vários fatores interferem nos fenômenos, quais sejam a maior ou menor potência de emissão de fluidos pelos médiuns e também de serem estes secundados por espíritos que lhe auxiliarão manipulando seus fluidos. Sendo assim, para ser considerado médium de efeitos físicos, o encarnado precisa da intervenção de um espírito desencarnado, que manipula seus próprios fluidos com os do médium encarnado. Assim, nós encerramos este primeiro módulo do capítulo 4 da 2ª parte do Livro dos Médiuns. Muito obrigada e até o próximo encontro.